Antes de nós começarmos a falar alguma coisa, eu gostaria de estar orando com você, para que tudo isso que a gente tem feito aqui, para tudo isso que a gente tem se esforçado para apresentar para Deus, o melhor que a gente tem tentado oferecer o melhor que Deus merece, e que isso realmente de alguma maneira seja retribuído nas nossas vidas. Não que a gente mereça, eu vou repetir, mas Deus, no seu infinito amor, bondade e misericórdia, Ele nos abençoa de tal maneira que a gente fica às vezes tem sem palavras, sem saber o que dizer e o que fazer diante de tanto amor, de tanta misericórdia que Deus tem tido de nós. Vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Senhor bendito e poderoso, nós te louvamos, Senhor. Glorificamos ao teu santo e poderoso nome, ó Deus. Glórias a ti, Jesus. Senhor, o teu amor, nós temos sentido de tal maneira, Senhor, que nos faltam palavras para te agradecer, ó Deus. Obrigado por esta oportunidade que tu nos dá, de podermos estar aqui, ó Deus, neste culto de louvor ao teu nome, Senhor. Estarmos cantando louvores, Senhor, agora estarmos parando por este momento para estarmos falando da tua palavra, Senhor. A tua palavra que é poder, ó Deus. Poder que ultrapassa os tempos, as gerações e se mantém viva. Ó Deus bendito, nós queremos pedir a tua unção, a tua bênção para este momento, Senhor. Que a tua palavra venha aos nossos corações de maneira poderosa e faça as mudanças que nós precisamos, Senhor, para que realmente tenhamos uma vida plena, uma vida abundante na tua presença, Senhor. Ó Deus, que cada ouvinte, que cada assistente deste culto, cada participante deste culto seja alcançado pela tua misericórdia, pela tua bênção, Senhor. E traz, ó Deus, o milagre necessário. Traz a cura, Senhor, traz a libertação em nome de Jesus, pois nós cremos num Deus vivo e poderoso, Senhor, um Deus que atua no meio daqueles que em Ti acreditam, Senhor. Deus poderoso, continua conosco nesta noite, Senhor. Nós te pedimos e desde já te agradecemos, na certeza de que as bênçãos virão, Senhor, na certeza de que tudo Tu continuará fazendo por cada um de nós. Em nome de Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Nós queremos primeiramente agradecer a Deus. Não poderia ser de outra forma. O nosso início aqui de palavra. A nossa gratidão tem que ser primeiramente a Deus. A Deus porque é Ele que tem nos dado condição da gente estar de pé hoje. Você que está assistindo esse culto aí, ou que está cultuando a Deus na tua casa, saiba que isso está acontecendo porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a tua vida no dia de hoje. E Ele te deu a condição de você estar respirando aí, com condição de ouvir a palavra dEle, e que Ele fale poderosamente ao teu coração nesta noite. Queremos também aqui de forma bastante expressiva aqui agradecer ao pastor Essuero, que nos concedeu essa oportunidade de estar trazendo a meditação da palavra do Senhor, estar falando das grandezas do Senhor. Muito obrigado, pastor, que Deus abençoe o teu ministério, que ele seja sempre próspero nas mãos do Senhor. E agradecer a você que está aí na sua casa, agradecer pela disposição que você está tendo de parar a tua vida por uns minutos aí, para ouvir a palavra do Senhor. E que o nosso Deus, irmãos, olhe para você, olhe para a tua disposição e te dê aquilo que você tanto precisa, aquilo que você tanto espera. Eu não sei há quanto tempo você espera por isso, mas Deus o sabe, né? E que Ele traga para você nesta noite uma palavra de consolo, ou de repente uma palavra de correção, ou que Ele traga um renovo na tua esperança, que Ele acrescente a tua fé, que Ele promova, que Ele inicie hoje o processo do teu milagre, aquilo que está lá no fundo do teu coração clamando todo dia, que o Senhor na sua infinita bondade e misericórdia atenda segundo a sua vontade, segundo a vontade do nosso Deus. E que nós também estejamos preparados, irmãos,
para recebermos as bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor são sempre muito bem-vindas, são sempre boas. Mas de repente, para nós chegarmos à bênção do Senhor, nós precisamos passar por processos. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela nos traz inúmeros relatos de pessoas que, antes de alcançarem a sua tão almejada bênção, passaram por processos dolorosos, processos difíceis. E que se assim for conosco, irmãos, que nós saibamos compreender isso, que possamos entender e suportar este processo para chegarmos à bênção. Eu falo isso com propriedade, porque desde que eu casei com uma morena linda que eu conheci aqui nesta igreja, está me assistindo ali também, nós tínhamos um objetivo, nós tínhamos um sonho, como é o sonho de todo casal, né? Nós gostaríamos de ter uma casa, e quando nós casamos, a casa que a gente foi morar era uma casinha bastante simples, construída de madeirite, sabe aquele madeirite vermelho? A gente foi morar numa casa dessa. Era uma casa pequena, que comportava muito bem nós dois. Mas os nossos planos era fazer com que a família crescesse, né? E a gente planejou, a gente queria, era o nosso sonho de construir uma casa grande, e a gente pedia muito para Deus, para que isso se tornasse realidade. E Deus, Ele, como nós falamos aqui, não vamos cansar de falar, Deus é extremamente caridoso, Ele é extremamente bondoso. E Ele atendeu o nosso desejo. Hoje nós moramos numa casa um pouco maior, né, com alguns quartos a mais, bastante confortável. Mas para que nós pudéssemos dizer isso hoje, a gente passou por um processo bastante doloroso, bastante longo, onde nós fomos ali testados, e muitas vezes, eu confesso a você, nós pensamos em desistir, porque foi dura a prova. Mas nós sabíamos que depois de toda essa luta, toda essa dificuldade, a bênção do Senhor iria suplantar tudo isso, e a gente iria olhar para trás, olhar para essas dificuldades pelas quais nós passamos, nós iríamos sorrir, nós iríamos dar risada de tudo isso. E é o que nós estamos fazendo hoje, isso, pela misericórdia do Senhor. E nós somos muito gratos a Deus. E que da mesma forma, você que está nos assistindo aí, que Deus te ajude, que o Espírito Santo seja o teu companheiro nos processos pelos quais você está passando, ou que você terá que passar, para que a bênção se complete na tua vida de maneira grandiosa. E a tua vida sirva de testemunho para a vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe nesta noite em nome de Jesus. Nós hoje pretendemos falar pouco. Aquilo que nós preparamos aqui é bastante resumido. Então, se você talvez for buscar um copo d'água, talvez você perca a grande parte aqui da mensagem. A nossa intenção é falar pouco. Mas, dono da palavra é o Senhor, o dono da obra é o Senhor. Então nos submetemos à vontade de Deus, que seja feita a vontade do Senhor nesta noite. A Letícia estava cantando aqui, ela comentou que o mundo está meio bagunçado, meio conturbado, meio confuso. E isso é uma grande realidade. E nós dizemos que este mundo em que nós vivemos nunca mais vai ser o mesmo. Sabe aquele mundo que você conhecia antes de fevereiro deste ano? Não vai mais existir. O mundo está mudando. A sociedade onde a gente está inserido, em que a gente vive, ela está sendo mudada em todos os aspectos. As famílias estão passando por transformações. Isso é uma realidade muito grande. As famílias estão mudando. E você, meu irmão, que está aí olhando para o celular ou para a televisão, o que está acontecendo com você nessa bagunça toda que está acontecendo no mundo? Muitas pessoas, irmãos, estão vivendo com medo. Muitas pessoas estão vivendo ansiosas, sabe, por conta de todo dia uma novidade, todo dia uma incerteza. Pessoas estão vivendo ansiosas. Pessoas estão vivendo depressivas. Algumas
estão entregando os pontos, sabe, não aguentam o fardo, não estão aguentando a carga, e muitas pessoas estão entregando os pontos. Pesquisas recentes dizem que o número de suicídios aumentou de maneira assustadora. E você, como é que você está? Ou melhor, como é que você vai estar quando tudo isso passar? O mundo está de cabeça para baixo, né? A situação da saúde mundial, ela é uma incerteza só. Esse vírus que apareceu aí, a gente não sabe. Uma hora tem vacina, uma hora não tem vacina. Uma hora tem remédio, outra hora não tem remédio. Fica em casa, não fica em casa. A dúvida é geral. A economia mundial está prestes a entrar em colapso. A gente não sabe como vai ser a situação financeira, se a gente vai ter emprego, como vai ser a vida o ano que vem, porque o ano que vem a gente vai sentir os reflexos disso que estamos vivendo hoje. Como é que vai estar as nossas finanças? Tudo é motivo de preocupação. E os relacionamentos, hein? Tá ficando esquisito. Eu não lembro quando foi a última vez que eu dei um abraço. Tirando a minha esposa, eu não lembro quando foi a última vez que eu abracei alguém. Ontem, eu estava no serviço, e aí eu cheguei para cumprimentar um colega de outro setor, ele estava na rua, e um impulso me levou a estender a mão para cumprimentá-lo. Ele ficou olhando assim meio receoso, eu falei, caramba, desculpa aí, foi mal. As pessoas estão com medo de apertar as mãos. Os relacionamentos estão de certa forma esfriando. E quando eu digo relacionamentos estão esfriando, o que é uma triste realidade, o ser humano está se afastando do outro ser humano. Mas pior do que isso, o ser humano tem se afastado de Deus. O relacionamento com Deus, ele tem sofrido um baque também por conta de tudo isso que nós estamos vivendo. A gente vai nos hospitais, a gente vê hospitais cheios. E as igrejas estão vazias. Mas que Deus conserve a nossa fé, irmãos. Mesmo distantes, mesmo em casa, que Deus nos fortaleça e conserve a nossa fé, a nossa esperança. Sabe, a certeza de que isso vai passar e que tudo vai voltar ao normal. Eu não sei como será o novo normal, mas a gente acredita que tudo isso vai passar. Até a natureza está mudando. Essa semana eu saí para caminhar com a Priscila, que já não aguentava mais ficar em casa, né, Priscila? A gente saiu para dar uma caminhada ali na praia. E se você for fazer isso, repara a cor da água. Eu nunca imaginei que eu viria uma água verde aqui em São Vicente. Eu subi o Ilha Porchá e lá de cima você consegue ver bem. Não está um verde de Fernando de Noronha ainda, né? Mas já está mudando. A água está mais limpa, a espuma da água está mais branquinha. Até a natureza está mudando. E diante de tudo isso que a gente falou aqui a respeito da situação atual do mundo, olhando para esse tema aqui, experimente confiar e viva uma vida plena. Como podemos dizer que hoje ele pode ser realidade? Como esse tema que foi proposto para hoje pode ser realidade diante dessa bagunça que o mundo está? Como? A palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Jesus, num dia em que estava ensinando as pessoas que estavam ali junto com ele, ele disse o seguinte: olha, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Em algumas versões, esta vida em abundância diz vida completa. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham completa.
Quando a gente lê esse versículo, esse trecho da palavra do Senhor, a gente automaticamente é transportado novamente para o tema de hoje. Experimente confiar e viva uma vida plena. O mundo está... E aí chega esse cara Alcides dizendo que é possível ter uma vida plena nos dias de hoje. Como? Tem alguma receita? Se eu não consigo viver, se eu não consigo muito menos enxergar esta vida plena, tem alguma coisa errada. Por que isso não está se cumprindo na minha vida? Por que eu não consigo enxergar essa vida plena que foi lida aqui? Tem alguma coisa errada. E aí eu sou obrigado a concordar com você. Tem alguma coisa errada. E nós precisamos saber aonde está o problema. Eu já te digo, o problema todo está na primeira parte do tema de hoje, que é o tema geral desse mês de julho. Essa frase aqui, ó. Experimente confiar. Isso aqui é o problema total, é todo o problema de nós não vermos ou não termos ou vivermos uma vida plena. A gente como ser humano, a gente tem a mania, né, o costume ruim de esperar que conosco aconteçam sempre grandes coisas. Sabe aquela coisa extraordinária, aquele milagre espetacular, o sobrenatural, a gente espera que aconteça com a gente, e aí mude a nossa vida, de uma hora para outra, da noite para o dia, a nossa vida se transforme. Mas, por vezes, irmãos, para que as coisas sobrenaturais aconteçam, Deus coloca em nós, nas nossas mãos, sobre a nossa administração, coisas naturais. Coisas em que, aos nossos olhos, coisas que a gente olhando para ela, coisas que, debaixo da nossa administração, são coisas muito pequenas. E quando a gente olha para ela, a gente não vê nenhuma possibilidade de que essas coisas se transformem em coisas extraordinárias, coisas espetaculares. A gente não consegue enxergar que essas coisas possam contribuir de alguma maneira para que a gente tenha realmente vida plena. A gente não consegue, por vezes, olhar essas coisas pequenas e ver algum jeito dela. Olha, isso foi o motivo da minha vida plena. A gente não consegue. A gente precisa, antes de mais nada, fazer uma separação aqui. Vida plena, essa vida plena prometida na palavra do Senhor, ela, por vezes, não tem a ver com a boa situação financeira. A vida plena que prega a palavra do Senhor, algumas vezes ela não tem ligação com saúde física. Às vezes, a vida plena que o Senhor promete para os seus, não está ligada sempre a situações favoráveis. Muito pelo contrário. E pensando dessa maneira, isso é meio doido, né? Isso é meio quase que lógico. Mas a Bíblia diz que as coisas de cima, as coisas de Deus, são loucura para aqueles que não conhecem a Deus. Então é isso, nós somos meio doidos, né? Por acreditar nessas coisas. Isso é loucura para quem não acredita, para quem não confia, para quem não conhece. Mas é poder de Deus, é transformação, é salvação para aqueles que acreditam no poder que age hoje ainda, o poder sobrenatural do nosso Deus. A Bíblia, irmãos, essa palavra aqui, ó, que tem passado por séculos e tem se mantido muito atual, ela é cheia, e quando eu digo cheia, é cheia de verdade. Ela tem muitos exemplos que nós podemos citar aqui de pessoas que tiveram uma vida completa, tiveram uma vida plena, uma vida satisfatória, uma vida de alegria.
apesar de alguma delas não terem dinheiro, apesar de alguma delas passarem por situações de enfermidade, apesar de alguma delas terem poucos ou nenhum amigo, essas pessoas tinham vida plena. Elas não tinham alguma dessas coisas que nós citamos aqui, mas uma coisa essas pessoas tinham em comum. Todas elas tinham. É a confiança em Deus. As dificuldades eram muitas, eram grandes, mas uma coisa não faltava nessas pessoas que conseguiram viver uma vida plena: a confiança no Senhor. O Evangelho de Mateus, no capítulo 14, traz uma história que é muito conhecida, tanto de crentes e não crentes. Frequente você uma igreja ou não, em algum momento da sua vida, acho que você já ouviu falar sobre essa história. O dia em que Pedro andou sobre as águas. Todo mundo é conhecedor dessa história. Nós sabemos que Pedro afundou logo em seguida. Mas eu não conheço nenhum outro relato, a não ser o de Jesus, de que alguém tenha caminhado sobre as águas. A Bíblia é bem clara. Ela disse que Pedro andou sobre as águas. E a definição de andar é dar passos. Então Pedro não somente desceu do barco. Pedro desceu do barco no meio de uma tempestade e deu alguns passos sobre a água. E mesmo depois de Pedro ter feito isso, o ousado Pedro ter feito isso, qual foi a palavra que Jesus disse direcionada a Pedro? Quando Jesus estendeu a mão para Pedro, Jesus disse: homem de pequena fé. Em algumas versões, homem de pouca fé. Pensa comigo, o cara que foi chamado por Jesus, foi dito por Jesus que era de pouca fé, que a sua fé era pequena, o cara andou. O cara que foi dito que ele possuía pouca fé, ele pregou lá em Pentecostes, e quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. O cara que foi dito dele que tinha pouca fé, a sombra dele curava. Esse homem que foi dito que tinha pouca fé, nós estamos aqui hoje falando sobre a vida dele, quase 2.000 anos depois. Isso porque ele tinha pouca fé, a sua fé era pequena. Qual o tamanho da tua fé? Qual o tamanho da tua fé, meu irmão? Numa outra passagem, Jesus disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós diríamos a este monte: olha, sai daqui e precipita-te no mar. E isso aconteceria. Manda pra gente nos comentários aí quantas pessoas que estão assistindo a gente aí já transportaram montes. Você não transportou nenhum monte na tua vida ainda? Qual o tamanho da tua fé? Pequena? Ah, é pouca, Alcides, não dá para fazer nada. Volta e olha o que Pedro fez. Volta e olha o que aconteceu com Pedro. Pequenas coisas, quando usados debaixo de uma palavra do Senhor, podem produzir grandes coisas. Voltando em Pedro aqui, quando ele estava no barco, no meio da tempestade, eles viram e não identificaram o Senhor ainda. Pedro disse: Senhor, se és tu, eu com a minha pequena fé, manda-me ter contigo. E o que o Senhor falou para Pedro? Vem. Pedro pegou uma palavra do Senhor, usou a pequena fé que ele tinha, saiu do barco no meio da tempestade e o grande milagre aconteceu na vida desse homem. Ele andou sobre as águas. Quando nós colocamos aquilo que achamos que é pequeno, aquilo que temos que achamos que é pouco, e colocamos debaixo da palavra do Senhor, debaixo da vontade do Senhor, meu irmão, se prepara, porque aí você vai poder cantar aquele louvor: grandes coisas estão por vir,
Grandes coisas vão acontecer neste lugar. E que lugar é esse? A tua vida. Na tua vida estão reservadas grandes coisas, desde que você esteja debaixo da palavra do Senhor, assim como Pedro esteve. O pouco que você tem, se você estiver debaixo da autoridade do Senhor, elas se transformarão em grandes coisas que servirão para testemunho do grande poder de Deus e para que a tua vida se torne uma vida realmente plena na presença do Senhor. O capítulo 6 de João, nós encontramos Jesus. Um dia antes disso aqui, do acontecimento de Pedro, um dia antes, Jesus falando à multidão, ensinando as pessoas que estavam à sua volta, pregando, e ali, no final do dia, Jesus preocupado com as pessoas, como sempre acontece, Jesus se preocupa demais com as pessoas, inclusive ele está preocupado com você também, viu? A situação que você talvez esteja passando aí, não fica achando que Jesus virou as costas para você, de maneira nenhuma. Talvez você não esteja percebendo, como a multidão naquele dia não percebeu a preocupação de Jesus. Estava chegando o final do dia e Jesus, conversando com seus discípulos, falou: olha, como vamos alimentar esse povo todo? Onde vamos comprar alimento para esse povo? E aí começou um diálogo ali com seus discípulos que estavam perto, e um deles falou: Senhor, se a gente for comprar pão para esse povo todo aí, haja dinheiro, tem que ter muito dinheiro, muita grana para resolver esse grande problema. Está entendendo a visão do discípulo? Temos que ter grande coisa, grande quantidade para resolver o grande problema. E aí apresentaram para Jesus: Jesus, olha, o que tem aqui de comer aqui por perto aqui é só isso aqui, ó, 5 pães e 2 peixinhos. Mas eu até estou vendo a cena, o discípulo ia devolver para o rapaz, fala: isso aqui não dá para nada não. E aí Jesus pediu aquele alimento. A palavra do Senhor diz que Jesus pegou em suas mãos o pão e o peixe. Jesus tomou para si os 5 pães e 2 peixinhos e orou agradecendo por aquele alimento. Vamos ser realistas. Era pouco ou era muito aquele alimento que estava ali? A multidão, segundo a palavra do Senhor, era composta de mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. 5 pães e 2 peixes, está de brincadeira, né? Achando que isso vai dar para alguma coisa. Isso não daria nem para os discípulos, quanto mais para aquela multidão. Tem uns 2 ou 3 aqui que, estou olhando para eles aqui, que se trouxesse 5 pães e 2 peixinhos, nem para saída. E realmente, irmãos, aquele alimento, se continuasse na mão dos discípulos, ou na mão do rapaz, não daria, não seria suficiente. Mas a Bíblia diz que Jesus pegou na mão aqueles pães e peixes. Aquilo que temos, irmãos, pode parecer pouco, pode parecer pequeno, e realmente será pouco, será pequeno, servirá para quase nada, se continuarmos com ele seguro em nossas mãos, guardando ali, sabe, com cuidado. Mas a partir do momento que você se dispuser a colocar o pouco que você tem nas mãos do Senhor, aí o milagre acontece. Aí a vida plena começa a tomar lugar, a coisa muda de figura. Se nós nos dispusermos realmente a entregar o pouco que temos, irmãos, entregar nas mãos do Senhor, o controle nas mãos do Senhor, a coisa mudará de figura. A palavra do Senhor nos traz à memória aqui também uma passagem que está relatada no livro de 2 Reis, capítulo 4. Uma mulher passando por uma situação complicada, viúva, com filhos, uma dívida muito grande, e ela vai até o homem de Deus, profeta Eliseu, e explica o seu problema, e o profeta pergunta: o que você tem na sua casa? A primeira resposta daquela mulher foi: ó, eu não tenho nada. E é o que muitas vezes a gente responde para o Senhor: eu não tenho nada. Mas aí no segundo momento ela cai na sua realidade e fala: ó, eu tenho só um pouquinho de azeite. É o que o Senhor precisa para operar o milagre.
O pouquinho que você tem é o suficiente nas mãos do Senhor para que grandes coisas aconteçam. O homem de Deus orou e deu ordem para aquela mulher, e aquele azeite foi multiplicado de tal maneira que ela pagou toda a sua dívida e conseguiu viver o resto das suas vidas com a renda da venda daquele azeite. Leia a história lá, capítulo 4 de 2 Reis. O pouco que nós temos nas mãos do Senhor podem produzir grandes efeitos, podem trazer grandes milagres para a nossa vida, podem fazer com que a nossa vida, apesar das dificuldades, seja uma vida plena. Aí as nossas desculpas, né? Eu tenho pouco dinheiro para iniciar o meu negócio. E nunca vai ser um comerciante, nunca vai ser um negociador. Eu tenho pouca sabedoria para ensinar alguém. Na semana eu fui puxado a orelha pela mulher que Deus colocou na minha vida para estar me orientando, me ajudando com relação a isso aqui. Muito obrigado. Eu tenho poucos amigos. Eu tenho pouca fé. Minha fé é pequenininha. Ó, para aí. Pega esse pouco que você tem aí, seja o que for. Quais são os teus planos? Quais são os teus projetos que você tem para iniciar? É pouco? Pega ele aí. Se volte para o Senhor, coloca nas mãos do Senhor esse pouco que você tem. Coloca nas mãos de Deus, e Ele quer fazer da tua vida uma vida plena. Deus tem muito prazer em fazer com que a nossa vida não seja simples, não seja medíocre. O Senhor quer que você, eu, nós que confiamos nele, tenhamos vida plena hoje, para testemunharmos de que Ele é vivo, de que Ele é poder, de que Ele salva, que Ele se restaura, que Ele dá vida em abundância, apesar de tudo. O Senhor quer fazer da tua vida uma vida feliz, independente da circunstância. Nós falamos que aqui o mundo está de cabeça para baixo. E daí? E daí que está tudo às avessas? Deus tem poder, Deus tem condição de fazer com que a nossa vida seja uma vida feliz. A circunstância que nos envolve não diz se você vai chorar ou se você vai sorrir. Não é a circunstância que determina o teu estado de ânimo. A vida plena que o Senhor tem para você faz com que, mesmo em situação totalmente contrária, você encontre condição de sorrir, de louvar, de orar. Paulo, grande apóstolo Paulo, ele viveu uma vida plena. Teve dificuldades? Oh, se teve. Muita. Silas, ele viveu uma vida plena. E olha a história desses caras. Acorrentados, açoitados, presos. Mas eles tinham uma vida plena e não era a circunstância que iria calar os servos do Senhor. Não era a circunstância no momento que iria envolver a vida do servo do Senhor. O que envolve a vida do servo do Senhor é o Espírito do Senhor. Esse sim envolve a nossa vida de tal maneira que mesmo na dificuldade, como Paulo e Silas, eles conseguiram cantar louvores e orar ao Senhor. E aquilo que eles fizeram, que parecia pouco, foi a bênção, foi a salvação para toda uma família que estava ali. Nós temos que pensar um pouco além. O que o Senhor quer fazer quando Ele me der uma vida plena? Para que vai me servir a vida plena que eu tanto almejo? Só para minha satisfação? Ou eu quero que a vida plena que o Senhor tem para mim seja motivo de bênção, de esperança, de renovo, de ânimo para as pessoas que estão à minha volta? Comece a olhar a vida por esse prisma, irmãos. Deus tem vida para você. Faça isso aqui, ó. Experimente confiar. É fácil? Às vezes não. Mas nós temos que tentar. Eu vi uma ilustração outro dia na internet, que fé é o seguinte: você dá primeiro o passo e depois Deus coloca o chão. É desse jeito que funciona. Experimente confiar. Olha para Davi. O que Davi tinha? Davi tinha 5 pedrinhas. Mas com essas pedrinhas, ele foi ao seu inimigo em nome do Senhor dos Exércitos.
e de pastor de ovelhas, Davi passou a ser o maior rei que Israel já teve, o grande rei Davi, porque ele experimentou confiar no Senhor, e ele teve também a sua vida plena concedida pelo Senhor. E o mesmo salmista Davi escreveu: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E a gente vai parafrasear o salmista aqui: entrega as tuas finanças ao Senhor e confia nele. Entrega a tua família ao Senhor e confia nele. Entrega o teu casamento ao Senhor, confia nele. Entrega os teus filhos, entrega a tua saúde ao Senhor, confia nele. E o mais, não se preocupe, não viva ansioso, porque Ele fará. Promessa do Senhor para nós. E nós precisamos exercitar a nossa fé hoje, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Somente pela fé veremos a glória do Senhor. Somente experimentando ter fé e confiando no Senhor é que alcançaremos a tão almejada vida plena prometida pelo Senhor. E agora, num ato de fé, irmãos, nós vamos orar. Nós vamos pegar aquilo que achamos que temos e que é pouco, que achamos que é pouco. Coloque toda a sua fé e esperança no Senhor. Apresente o que você tem. Mostre para Deus os teus projetos e descansa no Senhor. Vamos orar? Você está disposto a fazer isso? A entregar o pouco que você tem nas mãos do Senhor? Vamos orar, irmãos, com muita fé, na certeza de que Deus está ouvindo a nossa oração. Feche os teus olhos aí. Coloque o teu pouco nas mãos do Senhor. Deus bendito e poderoso, nós ouvimos aqui a Tua palavra, Senhor, meditamos na Tua palavra nesses últimos minutos, Senhor. E Tu nos prometeu vida e vida em abundância, Senhor. Tu prometeu para aqueles que confiarem em Ti, vida plena, vida perfeita, vida feliz, vida completa, Senhor. E nós cremos nesta palavra, porque não é palavra de homens, ó Deus, mas é palavra de um Deus vivo e poderoso. Um Deus que se curva no seu trono para olhar para esta terra, para cuidar dos seus filhos, para cuidar daqueles que acreditam e confiam em Ti, Senhor. Pai amado, nós pedimos nesta hora, confiados na Tua palavra, Senhor, para que os Teus filhos que estão ouvindo esta oração, ó Deus, sejam de tal maneira abençoados, que aquilo que temos em nossas mãos, seja grandemente multiplicado pelo Teu poder, Senhor. Ó Deus, toma nas Tuas mãos as nossas vidas, toma o controle das nossas vidas, Senhor, e nos faz enxergar a Tua bênção, Senhor, aquilo de grandioso que tem preparado para nós, aquilo que não subiu aos nossos corações, aquilo que olhos não viram, Senhor, que ouvidos não ouviram. Nós temos a certeza que é isso que Tu tem preparado para aqueles que confiarem em Ti, ó Deus. Pai bendito e poderoso, visita cada família, visita cada casamento, Senhor, cada negócio. Ó Pai, põe a Tua mão de poder e faz prosperar, ó Deus, em nome de Jesus. Não para a glória humana, Senhor, não para a glória de homens, mas para que todos reconheçam que Tu é o Deus provedor, Tu é o Deus que cuida, Senhor. Tu é o Deus que faz com que as circunstâncias não dominem a nossa vida, mas que nos mostra que o que domina a nossa vida é o Teu Espírito, Senhor. Ó Deus, que nesta noite nós possamos realmente perceber o início da vida abundante que tem para cada um de nós. E desde já nós Te agradecemos, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia que não tem fim, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Em nome de Jesus, louvado seja o Teu santo e poderoso nome. Jesus quer te dar vida, mas não é uma vida qualquer, não é uma vida pequena, uma vida medíocre, não é essa vida que Jesus tem para você. Jesus prometeu para que aqueles que confiarem nele, terão vida e vida em abundância. E quando tudo isso aqui findar, e quando eu digo tudo isso, eu falo desse sistema mundano aqui, quando essa terra chegar no seu término, nós temos esperança de continuaremos a viver, e aí uma vida totalmente diferente, irmãos.
onde os problemas não te afligirão mais, onde as enfermidades não serão a tua preocupação. Nós passaremos a viver uma nova etapa da vida humana, mas teremos como companhia eterna o nosso Senhor Jesus Cristo. E se você quer ter um encontro com o Senhor, se você quer que o Senhor te abençoe naquilo que você precisa, aproveite a tecnologia aí. Pega o teu celular aí, coloque no QR Code que está aparecendo na tua tela aí. E alguém desta igreja entrará em contato com você nesta semana. Estaremos orando com você, na certeza de que a bênção se concretizará na tua vida em nome de Jesus. Não por palavras de homens, mas pela confiança e esperança que nós temos no Senhor. A tua vida vai mudar, em nome de Jesus. Creia nesta palavra. Que Deus abençoe poderosamente a tua semana. Que ela seja guardada pela mão poderosa do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.